parte dessa proposta inicial. E tem outras personagens bastante emblemáticas aqui nesse meio político, né? Tem o vereador Jurinho, que é uma personagem forjada, filho da elite também, cacaueira, mas um cara com boas intenções, né? Um cara da direita, mas com boas intenções. E aqui e acolá, o romance traz discussões sobre racismo no interior da Bahia, né? Como o racismo se articula, de que forma a gente não enxerga que um estado com mais de 80% de negros e negras e com mais de 70% de pretos e pretas é um estado onde o racismo é bastante forte, de que, como é que o racismo acontece nesse estado, né? E aí, por isso o romance traz a violência policial nessa cidade hoje de média grande porte, que é Itabuna. Essa violência policial na periferia dessa grande cidade, ela é presenciada por uma polícia que mata. Hoje a gente tem uma polícia que mata em todo o país, e Itabuna chegou aos índices nos anos passados como uma das cidades onde mais morrem negros no país, né? Eu lembro que eu estava em Itabuna e nós recebemos uma ligação do secretário nacional de juventude do governo federal, ainda na gestão Dilma Rousseff, onde ele falava dos índices alarmantes de genocídio da juventude negra e dizia que Itabuna era uma das cidades da Bahia onde mais morriam jovens negros. Então o romance ele traz isso, né? Traz isso com quem? Com o personagem Fabrício, que é filho de Ana, uma senhora negra, trabalhadora da casa do vereador Jurinho. E essa senhora trabalhadora sempre trabalhou na casa dos patrões, a troco de nada, de vários patrões, não do vereador Jurinho, né? Só, mas vários patrões da família dele. E ela sempre esteve lá, e o filho dela é um traficante do São Pedro, que é a periferia de Itabuna. E esse menino é um menino que traz algumas reflexões sobre por que é mais importante ser traficante do que estudar, né? Então ele é uma personagem que traz essa discussão de rebeldia, uma discussão que vai na contramão da moralização que a sociedade faz. Estou falando aqui não de nós, negros e negras, que tratamos do estudo e do conhecimento como possibilidade de emancipação humana, mas eu estou falando da direita branca e da direita meritocrática que trata estudar como alguma coisa que todo mundo pode fazer. E uma pessoa que está na periferia, está subsumido à sua realidade e que pode quebrar essa realidade, obviamente que pode, essa pessoa tem algumas possibilidades, mas tem muitos desafios. E a gente está tratando desses desafios. Eu acho que é esses desafios que a gente está tratando com a personagem Fabrício. É uma personagem que me marca muito e eu fiz uma releitura, isso eu estou falando aqui em primeira mão, né? Algumas pessoas leram e não perceberam ainda. Eu fiz a releitura de um pedaço da morte de Gavroche. Gavroche é um personagem de Victor Hugo, dos Miseráveis, e eu fiz uma releitura da morte de Gavroche, da morte de Fabrício, né? Eu até escrevi um texto à época que eu escrevia isso, falando do quanto é importante a morte de um bandido, né? Como é importante a morte de um bandido, que a sociedade chama de bandido. A sociedade que defende o genocídio da juventude negra, que defende a criminalização da juventude através da redução da maioridade penal. Eu estou falando da sociedade quando eu narro o Fabrício, né? Então, acho que é muito importante partir desse ponto de vista. Outro ponto de vista que traz a baila no romance policial é a personagem Gé, que na verdade é um apelido de uma mulher que sempre foi pobre e se casou depois de muito tempo com o vereador Jurinho, que é uma mulher fruto de uma sociedade absolutamente machista, uma mulher também com cara de pobre, né? Porque é uma mulher que não é rica de berço, né? E uma mulher que ao ter cara de pobre e não ser rica de berço, é uma mulher que faz tudo para agradar aquele marido, que é um homem que tem outros relacionamentos fora do casamento. Eu não vou entrar nos detalhes, como hoje eu dei spoiler, né, depois das séries. Antigamente a gente contava o romance todo, as pessoas depois liam. Hoje a gente não pode contar, mas é uma mulher que respeita um contrato de casamento patriarcal, e que ela está totalmente
limitada dentro daquele acordo e o marido não respeita aquele acordo, né? Então a gente tem essa relação colocada aí. E esse marido, assim como outros personagens, né, tem casos fora do casamento. Então acho que a violência é o maior prato cheio do romance. É um romance que eu não estou contando nenhuma novidade para a sociedade, muito pelo contrário, é um romance que as personagens se contam. As personagens, ele deixa de ser algo do ambiente privado para ser público sempre, porque é uma narrativa que está na mão do leitor agora. Então eu acho que o leitor, na verdade, é que pode fazer o maior julgamento das personagens. E o personagem que, de fato, assassina dezenas de pessoas no romance, ele é mais uma personagem que tem um grande valor social, porque ele é uma personagem que isso o romance não esconde. Não estou contando aqui quem é o assassino, mas é um personagem que vem da pobreza, né? É um cara, é uma personagem que vem da pobreza e é um personagem que teve a vida destruída também pelo coronelismo, né? Então é um personagem, na verdade, que assassina pessoas da elite local porque ela, na verdade, foi fruto dessa violência do coronelismo. Então tudo isso, na verdade, está nessas mais de uma centena de páginas. E eu convido vocês a lerem, a criticarem. Eu acho que é muito importante essa visão e fico à disposição também para a gente debater o papel da literatura para esse momento, né? Porque eu acho que é um momento que a gente está passando. O mais importante é que a gente consiga ter clareza de qual é a relação do que a gente está escrevendo nesse momento aqui agora para o que o Brasil está vivendo. O desmonte que o Brasil está vivendo, não só dos direitos sociais, mas do mundo do trabalho. O que está à baila agora, nesse momento, uma nova guinada do neoliberalismo que não foi capaz de resolver o problema da crise a nível global, uma crise de receita, uma crise cujas próprias propostas para vencer o problema do neoliberalismo foi mais neoliberalismo. Foi cortar mais, encolher mais espaço público. Ou seja, foi uma guinada maior do neoliberalismo que agora, representado pelo mercado financeiro, volta com muito mais violência para os países emergentes como Brasil, Índia, China. Agora está aí o discurso do novo presidente americano, que é intensificar a guerra cambial contra a China. A gente aceite ou não que a China, intensificar a guerra cambial contra a China é dolarizar a economia do mundo. Isso é gerar mais impacto de capital para os países emergentes que hoje dependem do dólar para a sua sobrevivência. Então eu acho que a gente tem que ter muita clareza de que a nossa literatura, o nosso fazer prático, a nossa escritura, o modo como a gente escreve no mundo, também é para se contrapor a essa dominação em nível global, que é a dominação intelectual, que é uma dominação econômica, que é uma dominação financeira, que é uma dominação hegemônica. Então a gente não consegue dialogar com o nosso povo, que é o próximo passo, que eu insisto, é a disputa do conservadorismo. Eu insisto nisso, porque eu acho que a gente não pode perder as pessoas que estão no âmbito mais conservador da sociedade e que não falam outra coisa senão a defesa dos próprios direitos que elas perderão. Agora, nós estamos perdendo elas para a bancada da Bíblia, para Bolsonaro, para a bancada do boi, para a bancada da bala, por conta da nossa incapacidade de dialogar com essas pessoas. Eu acho que é isso que está em voga, não só no romance, mas também na sociedade como um todo. A gente precisa estar preparado para disputar a sociedade nesse novo período. E esse novo período é um período que marca a nossa luta pela hegemonia, porque o nosso povo vai ser o povo que mais vai pagar quando não tiver a demanda não obrigatória de orçamento ano que vem garantida pela nossa lei orçamentária anual, pela nossa LOA. É o nosso povo que vai ter dificuldade de ter qualquer direito garantido ano que vem se a gente tiver a aprovação da PEC 55 no dia 29, primeiro turno, depois do segundo turno no Senado Federal. É o nosso povo que vai se jogar contra a educação e contra a escola com essa proposta criminosa, fascista que é a escola sem partido, que na verdade é a ejaculação de uma escola fascista que sempre existiu no Brasil, com um projeto integralista de base fascista do Estado brasileiro, patrocinado pelos paulistas, pela elite paulista lá em 32, que é uma contraposição de um projeto de nacionalismo, de valorização brasileira. Não estou falando de nacionalismo dessa vertente fascista europeia, eu estou falando de nacionalismo que nós não construímos no Brasil, que nos governos Lula e Dilma nós chegamos à construção e valorização de uma identidade nacional.
quando a gente tentou, de toda forma, valorizar o projeto nacional, quando a gente tentou trazer o futuro nacional à baila, quando a gente tentou retomar de forma estratégica alguns setores da indústria brasileira, como a indústria naval, quando a gente valorizou os direitos sociais do nosso povo, quando a gente buscou trazer a sociedade civil para dialogar mais e mais, e que agora o que a gente vê é atropelo em cima de atropelo. Nunca se aprovou de forma tão rápida no Brasil uma proposta de emenda à Constituição como agora se aprova. A gente teve em dois turnos ano passado, uma proposta que privatiza, que ajusta e permite a cobrança de mensalidade na pós-graduação, lato sensu, inclusive queria envolver a pós-graduação em estrito sensu na Câmara dos Deputados com o Eduardo Cunha. Então são propostas de emenda à Constituição que avantajam, que trazem muita rapidez a algo que vai mudar a Constituição, que foi algo que o povo brasileiro discutiu de forma ampla. Quer dizer, os direitos sociais estão indo para o ralo, a Constituição não há o que comemorar sobre ela, e a nossa luta agora é para valorizar um pouco de institucionalidade democrática que esse país vive. Porque quando a gente tem o Exército Brasileiro fazendo operação junto com a Polícia Militar de um Estado para colocar homens da Força Armada no meio de manifestantes para saber quem são eles, a gente tem um momento de transigência e um momento muito perigoso para o Brasil. Então eu acho que a gente tem que estar muito alerta do que está acontecendo. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, dizer que me coloco à disposição, dizer que a nossa luta não é só na literatura, a nossa luta, como eu disse, ela precisa se fazer presente no dia a dia, ela precisa estar numa fila de ônibus, numa fila do ponto de ônibus, dialogando com as pessoas na rodoviária do Pedro Piloto, ela precisa estar lá na cidade satélite de Ceilândia, de manhã cedo, dialogando com as pessoas que estão ali naquele espaço, que estão pegando ônibus. A nossa luta, de verdade, nesse momento, é uma luta para falar com as pessoas que estão sendo, a cada 3 segundos, envenenadas pela Rede Globo de televisão e pelos canais de comunicação majoritários desse país. Muito obrigado.